Treinador. O especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, já está aqui com a gente também para falar um pouco mais sobre essa vitória aí nessa operação, né, Gustavo? Bom dia. Bom dia, Raquel. E a gente falava que toda situação de emergência, toda catástrofe, ela acontece não por um único fator, mas por uma série de fatores. E a gente viu aí que por uma série de fatores também deu certo essa missão de salvamento. Perfeito. O gerenciamento de risco tem esse papel de, quando ocorre um acidente, mitigar os danos, sejam pessoais ou materiais, como também na gestão de crise você salvar e deu super certo. Esse é resultado de muito planejamento, uma execução e uma equipe multitarefas. Isso não tem um super-herói por trás e que bola tudo sozinho. Não, tem médicos, tem psicólogos, tem engenheiros, tem uma série de outros administradores na logística, tem uma série de pessoas com conhecimentos específicos e que contribuem, trabalhando em equipe, para que tenha esse sucesso que a gente observou. Oi, Gustavo, muito bom dia. Aline falando com você aqui de São Paulo. Até resgatei alguns números aqui, Raquel. Bom dia. 50 mergulhadores estrangeiros envolvidos nesse trabalho, 40 tailandeses, dezenas de voluntários, 30 equipes médicas mobilizadas, fora o mundo inteiro em vigília acompanhando essa movimentação há mais de uma semana. Gustavo, o que fica dessa experiência, né? Quer dizer, havia um planejamento anterior de talvez resgatá-lo só daqui a 4 meses. Essa estratégia foi repensada, voltou-se atrás. De repente, no domingo, a Raquel noticiou no plantão que essa operação aconteceria. Ninguém esperava por aquilo. Quer dizer, mudar, repensar também faz parte da estratégia. E reconhecer que numa situação como essa, a mudança de planos se faz presente também e deve ser aceita, né? Perfeito, Aline. Na verdade, todo gerenciamento de risco, principalmente em gestão de crise, você tem plano A, plano B, plano C. Nesse caso, você vai trabalhando até em paralelo, com equipes paralelas em cada um desses planos, até descobrir qual é o melhor. Existe um trade-off aí, existe um monte de pares ordenados. Ou seja, vantagens e desvantagens, são binômios, vantagens e desvantagens de cada decisão que vai ser tomada, e você toma a melhor possível, a decisão melhor possível. E aí você abandona alguns desses planos que tenham maior risco de insucesso e busca aqueles que trazem mais vantagem. Nesse caso, foi exatamente a escolha por sair. Por exemplo, a perfuração poderia desabar sobre os meninos, poderia demorar mais tempo, poderia... a gente tem que lembrar que tinha uma janela ali meteorológica de você ter uma forte chuva nessa época de monções que inundasse a caverna, enfim, são vários fatores aí. Ô, Gustavo, e nessa missão de salvamento, a gente viu aqui a imprensa internacional noticiando a todo momento também mais detalhes dessa operação. E um dos detalhes foi que os meninos, eles tomaram um remédio, eles não foram sedados, mas eles receberam um remédio anti-ansiedade, né? Um ansiolítico para que não entrassem em pânico, para que não tivesse uma crise de ansiedade nesse trajeto. Isso foi confirmado pelo primeiro-ministro da Tailândia e também pelo ex-governador da província, que era o chefe ali daquela missão de resgate. Isso vamos dizer assim, é comum, é também colocado nesse planejamento ou pela situação extrema é uma medida também aceitável pelas condições que existiam ali? Bom, foi uma surpresa até para mim. A gente trabalhou no final de semana nesse caso. Eu não acreditava que fossem sedar os meninos. Aliás, até porque eles precisavam responder de alguma maneira, exatamente, né? Nadar, né? Precisavam nadar, precisavam escalar, precisavam contribuir no resgate deles próprios. Então, foi uma surpresa. Agora, deram um ansiolítico. Isso foi uma decisão certamente de um médico, ou seja, na equipe fizeram uma matriz de risco, o principal fator crítico de sucesso hierarquizado em diversos riscos listados, seria um menino desse entrar em pânico junto aos mergulhadores, num mergulho escuro, com dificuldade de passar por partes estreitas da caverna, etc. E nesse momento de pânico, um ataque de pânico do menino desse, teria muita dificuldade o mergulhador de achar o menino, achar o respirador e facilitar, ajudar o garoto. Enfim, então algum médico resolveu dar um ansiolítico, falou, então vou dar um ansiolítico para diminuir a chance do ataque de pânico. Ok,
Mas isso foi uma decisão muito arriscada. Deu certo, graças a Deus. Mas uma criança tomar um ansiolítico, quer dizer, você dá qual a dose ideal, que vai ser diferente de um menino para outro, e a dose que não gere sono, que não gere sonolência nesse menino. É bem complicado. Foi uma decisão arriscada. Certamente tem um médico aí que definiu a dose, definiu o quanto e por aí vai. Então, mas deu certo, graças a Deus, no final. Gustavo, foi uma operação exitosa, né? 3 dias aí de operação com vitória em todos os dias, quer dizer, superando as expectativas da própria equipe com relação ao tempo que eles esperavam gastar para resgatar as 13 pessoas lá dentro. E teve uma derrota no meio do caminho, né? Uma perda, uma frustração gigante com a morte daquele mergulhador, um homem super profissional que estava ali voluntariamente para ajudar como tantos outros. E aí o fator psicológico mais uma vez se coloca, né? E eu fico pensando, né, quem eram as lideranças nesse grupo que conseguiram apaziguar os ânimos, porque imagina para os outros mergulhadores naquele momento ver uma perda como aquela durante o meio da operação de resgate, né? Levando ali os cilindros de oxigênio para os resgatados, quer dizer, como o psicológico é tudo nesse momento, né? Ainda que o remédio acabe sendo ministrado, como a Raquel bem lembrou aí. Perfeito. Esse é o verdadeiro herói da operação. Ele certamente contribuiu bastante para a missão, mostrando até ao mundo inteiro como é arriscado. Um mergulhador profissional, ele já era aposentado, fuzileiro naval da Marinha Tailandesa e aposentado. E faleceu na véspera do início do resgate. Obviamente que isso abalou a moral dos outros mergulhadores, colocou a atenção em nível máximo, e ele é o verdadeiro herói dessa missão. Agora, Gustavo, quais são as lições, né, que ficam, que a gente sempre fala que depois de um acidente, depois que um relatório é feito, depois que as causas, né, todas são juntadas aí para que se tenha um diagnóstico melhor da situação, isso tudo serve para prevenção de novos acidentes, né, para que não haja novos riscos em relação ao mesmo fato. O que fica tão de lição em relação a essa missão? Todo acidente serve para que não se repita, que a gente aprenda com ele. Isso serve em incêndios, acidentes aeronáuticos e, inclusive, tem normas técnicas que são construídas a partir de acidentes, para evitar que repitam e para servir. Esse caso vai virar um case de como resgatar em cavernas. É uma situação inédita e que serve de case para futuros acidentes que venham a acontecer, resgates necessários em cavernas. Por outro lado, também serve como publicidade. O mundo inteiro assistiu a esse resgate, o mundo inteiro assistiu ao acidente e aprendeu, até diversas crianças, pais e outras excursões, que entrar em cavernas é perigoso, que os riscos que estão envolvidos ali, e isso serve... E a imprevisibilidade do tempo também, tem que contar com isso, né? Da inundação, de uma chuva forte, né? Não é Exatamente. Só a caverna em si, né? Mas Exatamente. toda a circunstância ali. E aí, certamente, isso vai contribuir para que as pessoas aprendam a evitar esse risco. Gustavo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre um outro assunto que a gente também está trazendo em pauta aqui no Edição das 10. A Aline segue por enquanto lá em São Paulo, né, Aline? Isso aí, Gustavo. Como é bom o Gustavo estar aqui quando a gente consegue um desfecho feliz como esse, né, Raquel? Uma catástrofe, uma tragédia, uma situação difícil, mas que tem um final assim. Gustavo, até já. Voltamos a conversar com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, chama atenção, né? 155 mortes. O Japão é um país geralmente tão preparado, né? Tem tanta comunicação, é bem feita nessas situações. Então, o que pode ter acontecido dessa vez para esse resultado? É exatamente isso que o governo está sendo muito criticado no Japão. Quer dizer, os japoneses... o Japão é um benchmark, é a referência no mundo todo de gerenciamento de risco, exatamente para catástrofes climáticas, terremotos, tsunamis, etc. E nesse caso, nesse episódio, ele falhou, sobretudo na comunicação. A gente tem que lembrar que 70% do território japonês, das residências no Japão, são em terreno montanhoso. Então, em umas chuvas muito acima do esperado, como foi o caso, aliado a tufões, ele teve desabamentos, só que o Japão ele emitiu alertas, só que esses alertas falharam, foram em horários esquisitos, para usar a palavra na crítica ao governo japonês,
e não atingiram todas as pessoas não saíram de suas casas e aí você teve um número maior de vítimas. Essa é a crítica e vão tentar melhorar a comunicação para o futuro. Tá certo. Gustavo Cunha Mello, muito obrigado mais uma vez por Eu que participar aqui agradeço. com a gente. Até a próxima. Até a próxima.